Quadro aqui, senhores, está saindo agora. Legislação especial, mas é legislação especial só para o pessoal da guarda, tá? O pessoal que é da SEAP. Quem é da SEAP aí? Levanta a mão. Perfeito. O pessoal da SEAP é conhecimentos específicos, tá? Os senhores já sabem, né? Só o conteúdo é o mesmo, só o que vai mudar é o nome da disciplina e quando a gente for para as matérias específicas também, tá? Vou já explicar isso aí para vocês. Não sei se passaram isso para os senhores. Se passaram ou não, a gente vai já sanar essa pane aí. Diga lá, mano. Vamos lá, senhores. Já tá todo mundo com material aí? Já? Perfeito. Novamente, boa noite a todos, tá? Pessoal do presencial, boa noite ao pessoal do online. Estamos começando aí mais um módulo, tanto aí para o pessoal da Guarda Municipal de Belém, como também para o pessoal da SEAP. Estamos com a nossa turma unificada. Provavelmente a coordenação deve ter explicado para os senhores como é que vai funcionar essa nossa sistemática, e se não explicou, ela é bem simples, tá? Nós temos algumas matérias que são em comuns aí para ambos os editais. Por exemplo, organização criminosa, lavagem, abuso de autoridade, tortura, enfim. Essas legislações nós vamos ver com as turmas unificadas, juntas, certo? E aí, quando a gente for tratar de legislações que são específicas de um edital e não do outro, aí as turmas elas vão ser separadas e cada vai ter uma aula específica. Sobretudo na minha matéria, né, que nós temos várias legislações que caem somente na SEAP e outras que caem somente na Guarda, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente vai analisar, por exemplo, o Estatuto do Idoso, ECA, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para o pessoal da Guarda, e para o pessoal da SEAP, aquelas legislações lá de acolhimento LGBT, Política Nacional de Atenção à Mulher, entre outros que a gente fica de ver aqui também, certo? Então a gente vai adotar nessas primeiras aulas as legislações que são em comum, para a gente já matar logo essa etapa de turma unida, depois a gente vai para cada um para a sua turma. Lembrando que o que eu estou falando aqui é para minha matéria, legislação especial, tá? Nós estamos começando mais um módulo aí, senhores, a gente vê a maioria dos senhores aqui já são rostos conhecidos nossos aqui da Elite, tá? Salvo alguns aí que eu estou vendo aí a primeira vez agora nessa aula. Então, para quem não me conhece, me apresentando, me chamo Leandro Paranhos, vou ser professor de legislação especial dos senhores aqui, tanto na turma da SEAP como também na turma da Guarda. Agora eu acho que sim, oficialmente é o meu último módulo aqui com a turma dos senhores, tá? A partir do dia 6 de janeiro, eu vou me apresentar na Academia de Polícia para o curso de formação de oficiais. Então, nós vamos aí, senhores, preparar não somente o último, mas o melhor módulo de legislação especial que já houve aqui nessas últimas turmas que nós passamos, certo? Entregar o melhor trabalho de qualidade para os senhores, como a gente sempre faz, isso aqui não é novidade para ninguém, tá? E tentar te entregar o mais próximo possível do pronto para a tua prova, certo? Pelo fato de eu não estar aqui com os senhores quando a tua prova for acontecer, revisão de véspera, enfim, outras situações, então já quero deixar os senhores já alinhados para a legislação especial e conhecimentos específicos. Só que já está acompanhando a gente há mais tempo, eles já estão mais do que prontos, né? O pessoal que está entrando agora ainda dá tempo. Nós ainda temos um certo tempo aí até o edital, dá para correr atrás aí e a gente conseguir entregar aos senhores de uma forma aceitável aí para a prova, né? Pronto de fato a gente nunca vai estar, certo? Tudo aí é o caminho que a gente vai percorrer até o dia da nossa prova. Aproveitem o processo, ele é bastante interessante. Hoje, senhores, nós vamos iniciar a nossa aula de legislação especial e conhecimentos específicos falando de abuso de autoridade, tá? O pessoal que já é aluno nosso aqui dos módulos anteriores sabe que abuso de autoridade a gente adota uma didática aí, senhores, de 2 aulas, certo? Na nossa primeira aula, que vai ser a parte 1 de hoje, nós vamos analisar a parte geral da legislação, do artigo 1º até o artigo 8º,
E na nossa próxima aula nós vamos aí, senhores, para a temática crimes na lei de abuso de autoridade. Então a nossa aula de abuso vai ser dividida em parte geral, hoje parte especial, próxima aula que provavelmente será na semana que vem, certo? A nossa legislação ela surge em 2019, mas não é a primeira legislação a tratar de abuso de autoridade. Todo mundo, ou pelo menos a maioria dos senhores, sabe disso, tá? Se não sabe, já vão gravando essas informações, certo? Nós tínhamos uma legislação antiga, a Lei 13.869, que era uma lei da década de 50, inclusive. Uma legislação que tinha vários problemas materiais na sua aplicação. E aí chegou um determinado momento que o Brasil viu a necessidade de reformular, repaginar. Bora pegar tudo que a gente tem e deixar de lado e construir uma nova legislação que trata de abuso de autoridade no Brasil, certo? Era um momento bastante conturbado que a gente estava vivendo à época, e a gente percebe aí, senhores, algumas manifestações políticas na nossa lei de abuso de autoridade. Uma leitura interessante para a gente fazer no decorrer da nossa aula, certo? Mas já focando na literalidade do texto, que é o que de fato importa aí para a tua prova, nós vamos começar analisando o artigo 1º, que vai introduzir a temática abuso de autoridade, nos trazendo um conceito, certo? O que é abuso de autoridade segundo o ordenamento jurídico brasileiro? Essa é a primeira resposta que ele tem que trazer para a gente. Aí o artigo 2º fala pra gente assim, olha, que abuso de autoridade no Brasil são condutas que são praticadas por quem? Agentes públicos. Quais deles? Porque quando você estuda isso aqui em direito administrativo, quem aqui é a Beatriz? Quando a Beatriz for estudar com os senhores aqui agentes públicos em administrativo, ela vai te apresentar aí, senhores, agentes públicos como um gênero em que nós temos várias subespécies. Como, por exemplo, dentro do gênero agentes públicos, nós temos os agentes políticos, por exemplo. Nós temos aqueles que ocupam um cargo efetivo, por exemplo. Nós temos aqueles que ocupam um emprego público, por exemplo. E nós temos aqueles que nem um cargo político, nem um emprego público e nem um cargo efetivo possuem. Mas exercem, de qualquer modo, uma função pública, certo? Por exemplo, particulares em colaboração, agentes honoríficos, enfim, temos diversos exemplos. E aí o grande questionamento que fica na nossa aula agora é: agentes públicos podem praticar abuso de autoridade. Beleza. Quais deles? Quais? Tem certeza? Égua. Caralho, mano, que absoluto. Agora sim, pai. Todos. Todos, inclusive todos. Tá? Independentemente do vínculo que você tenha com a administração pública ou com o serviço público de maneira geral. Ainda que mais frágil que esse vínculo seja, mais frágil que esse vínculo seja. Tá? Ainda assim, você pode ser responsabilizado criminalmente por abuso de autoridade, por ser reconhecido como um agente público. Quem é que traz esse conceito aqui pra gente? A gente vai pular pro próximo artigo aí, daqui a pouco a gente vai voltar. Só pula pro artigo 2º aí. E acompanha a leitura aí comigo, por gentileza, pra gente saber quem são essas pessoas. Aí ele fala assim pra gente aí, ó, acompanha aí. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, o agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios e dos territórios. E aí essa expressão final aí, que eu vou ler agora, eu quero que tu marques aí no teu material. Compreendendo, mas não se limitando, não é isso que está escrito aí? Marca essa expressão aí para mim, por gentileza. Paranhos, por que eu estou marcando? Segura essa informação aí que daqui a pouco eu vou te dizer o porquê que tu marcou essa expressão. E aí ele coloca 2 pontos e vai apresentar para a gente uma lista, certo? De quem seriam esses possíveis sujeitos ativos de crime de abuso de autoridade. Tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa lista. Antes, pula para o parágrafo único do artigo 2º, em que ele vai complementar esse entendimento para a gente, trazendo o real conceito de agentes públicos para fins de aplicação da nossa norma. Acompanhe a leitura aí. Artigo 2, parágrafo único. Reputa-se agentes públicos para fins de aplicação dessa lei todo aquele que exerce, marca, ainda que transitoriamente. Ainda que transitoriamente. Marca de novo. E ainda que sem remuneração. Sob eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, cargo, emprego, função, mandato eletivo nos órgãos elencados no caput do artigo anterior. Aí ele referencia o artigo 2 e essa lista daqui a pouco a gente vai colocar no quadro, segura essa informação aí.
Só que só com esse conceito ele já me traz aí, senhores, uma informação fundamental para minha prova. Quem são os possíveis praticantes de abuso de autoridade segundo a nossa legislação? Agentes públicos. Quais deles? Todos. Certo? Desde os exemplos mais comuns de aparecerem em prova, como, por exemplo, tu, guarda municipal, tu, policial penal, como também os exemplos mais estranhos que poderiam ser citados, como, por exemplo, um mesário eleitoral. Mesário eleitoral, por exemplo, é agente público para fins de aplicação da nossa lei? É. E olha só o detalhe, a função do mesário só dura no dia das eleições. É uma função transitória. É uma função que ele não recebe nada por aquela prestação. É uma função não remunerada. Mas se no dia das eleições ele pratica uma conduta que está descrita na lei como abuso de autoridade, ele responderá criminalmente por essa conduta. Ainda que amanhã, na segunda-feira depois das eleições, ele não seja mais absolutamente nada. Volte a ser um particular normal. Certo? Mesma coisa, jurado do tribunal do júri. Certo? Mesma coisa, estagiário de órgão público, inclusive aqueles que não recebem remuneração nenhuma. Resumindo, qualquer tipo de função pública, tá? Que ele exercer, ele pode ser considerado agente público para fins de aplicação da nossa norma. Tranquilos até aqui? Todo mundo entendeu esse conceito? Alguma dúvida a respeito disso? Não? Podemos seguir? Tá. Pergunta de prova. Essa aqui eu já acho um pouco mais difícil de ser cobrado do pessoal da guarda. Muito mais provável de ser cobrado do pessoal da SEAP. Né? As provas, não que a gente tenha uma hierarquia entre cargos, tá, senhores? Pelo amor de Deus, não vamos entender de maneira errada. Isso não existe, tá? Mas é óbvio, isso aqui não precisa a gente falar, que é óbvio que existem concursos que são mais complexos do que outros, certo? No quesito prova, dificuldade de questões, tá? Por exemplo, eu enxergo que, por vezes, tem questões da SEAP que eles aprofundam mais e da Guarda Municipal eles tendem, não é que lá não aprofunde, mas eles tendem a ficar um pouco mais literalidade do texto, certo? Então, o que seria muito mais provável de cair na SEAP, por exemplo, ele te perguntar assim, existe a possibilidade do nosso amigo João, é João, né? Do João, na condição que ele está hoje, particular, uma pessoa comum, ele responder por abuso de autoridade? Existe essa possibilidade no Brasil, senhores? Ou seja, ele não é um agente público, ele é uma pessoa comum. Ele pode responder por abuso de autoridade? Pode ou não pode? Pode. Quando? Não é só de marcar, não. É marque e justifica a sua resposta. Vai. Não, porque quando ele estiver exercendo uma função, ele vai ser o quê? Então é uma situação que ele não está exercendo função nenhuma. Ele particular, da forma como ele se apresenta, ele pode praticar abuso de autoridade e responder criminalmente por isso? Resposta para a tua prova. Pode. Quando? Artigo 30 do Código Penal. As condições ou circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo se elementares do crime. O que isso significa? Que se o João estiver juntamente comigo, policial militar, numa abordagem aqui na frente do Elite Concursos, e ambos, em comunhão de esforços, ele sabendo da minha condição, a gente agride um preso aqui, uma pessoa detida, cometendo um claro crime de abuso de autoridade, ele vai entrar no crime de abuso de autoridade junto comigo. Certo? Concurso de agente. A minha condição de agente público vai se comunicar para ele. Então essa possibilidade, ela existe, não é a regra, tá? Mas ela existe. Ele sozinho pode praticar abuso de autoridade? Sozinho não. Mas se ele estiver em concurso com agente público, ele pode, inclusive, respondendo criminalmente por isso. Ainda que ele não seja agente público, tá? Então já grava esse bizu aí para tua prova. Seguindo. Não basta que um agente público pratique uma conduta descrita na lei como abuso de autoridade. Não basta, certo? Além disso, nós vamos precisar que a prática da conduta seja dotada do que nós vamos chamar de vínculo funcional, que é o agente praticar a conduta ou no exercício da função ou a pretexto de exercer. O que isso significa? Bom, praticar a conduta no exercício da função para nós policiais, né? Isso aqui é muito fácil da gente identificar. É quando os senhores, ou na guarda ou na SEAP, estiverem de serviço. Atuando de serviço de fato no horário do expediente para quem cumprir, ou então no horário do plantão para quem cumprir os plantões. Certo? Pergunta de prova. Existe a possibilidade de você, guarda municipal, você, policial penal, responder por abuso de autoridade, tendo praticado essa conduta, estando de folga? Existe. Certo? E da onde que eu tiro isso? Da parte 2 dessa expressão em que ele me fala que eu posso praticar abuso de autoridade estando a pretexto de exercer a função pública.
Estar a pretexto de exercer não significa que você está de serviço. Significa que você está se utilizando da sua função para a prática de um determinado ato. E quando você invoca essa função pública na frente dos demais, ninguém vai mais enxergar o fulano, o ciclano ou o beltrano. Não. Vão dizer que é o quê, João? Olha ali, olha. O guarda municipal tá fazendo merda ali. Como é que tu sabe? Ele falou. Puxou uma arma, tá com a arma na mão lá. Olha lá o policial penal lá, batendo no cara. Não é assim que eles fazem? Sim ou não? É nesse momento que você invoca a sua função pública, passa a ser chegado como agente público por todos os demais, que você passa a estar a pretexto de exercer a sua função pública. Um exemplo bem básico aqui para vocês entenderem de um crime de abuso de autoridade que é cometido quando agentes públicos estão eminentemente de folga, é o crime da carteirada. Para quem não sabe, é crime você invocar a sua função pública para se eximir de uma obrigação legal que é imposta a todas as pessoas. Por exemplo, pagar ingresso, consumo, entre outras situações em estabelecimentos comerciais, eventos, festas e outros. Pode fazer isso? Não pode, senão é crime de abuso de autoridade. Certo? E é uma conduta criminosa que os agentes públicos praticam eminentemente de folga. Não pratica de serviço. Mas eles vão responder por abuso de autoridade por conta daquela conduta. Certo? Tem o semblante de uma galera aí que mudou agora. Pô, parente quer dizer que eu nunca vou poder realizar o meu sonho de entrar de graça num show aqui em Belém, dando uma carteirada de guarda municipal. Chaps. Calma. Já eu te conto essa fofoca. Vamos seguindo. Me lembra aí, Pantoja, de contar essa mentira. E tudo isso, senhores, a legislação fala aí que é desde que o agente público abuse do poder que lhe foi atribuído. Certo? Antes da gente continuar a respeito disso aqui, é interessante citar que apesar da legislação ter colocado a expressão abuso de poder aqui, ela escreve aí na parte final do artigo 2º, desde que o agente público abuse do poder que lhe foi atribuído. Não confunda abuso de poder com abuso de autoridade, não é a mesma coisa. Tá? A gente vê o pessoal na mídia aí escrevendo muita merda todos os dias. Tudo que é praticado por agente público de forma abusiva no serviço, eles apontam como abuso de autoridade. Isso não funciona dessa forma. Abuso de autoridade não é o que eu quero. Abuso de autoridade é o que está escrito. É o que está escrito, certo? Então não confunda abuso de poder com abuso de autoridade. Abuso de poder é um ilícito administrativo, vocês vão estudar lá com a Beatriz, inclusive. Tá? Pode ser praticado de 3 formas, por excesso, desvio ou omissão. Já estudaram isso aqui, né? No módulo passado, né? Perfeito. E abuso de autoridade, os senhores estudam aqui comigo. E, ao invés de ser um ilícito administrativo, além de ser, também é um ilícito penal, é um crime. Então, para que eu possa dizer que essa conduta do João, que é abuso de autoridade, eu tenho que enxergar essa conduta dele aqui, olha. Do contrário, isso não é abuso. Não é o princípio da reserva legal que vigora nos crimes? Taxatividade. Então, para uma conduta ser crime, ela não tem que estar minuciosamente descrita numa lei penal que criminaliza aquela conduta e cominha uma pena para aquela prática? Então, só pode ser abuso de autoridade que está previsto na lei. Então, nem toda conduta abusiva praticada por um agente público é abuso de autoridade. Não confundam e não cometam mais esse erro. Certo? Deixa o povo de fora cometer. Tá? A partir do momento que vocês se sentam nessa cadeira, o pessoal que já é aluno nosso aqui já sabe dessa mentira que eu conto para vocês já há bastante tempo. O pessoal que já está entrando agora já vão logo se habituando. Se quiser, se não quiser, Brasil. Né? Mas o que eu acho interessante? E quando a gente se presta para sentar numa cadeira dessa aqui e estudar uma matéria como direito, que é uma matéria muito rica de conhecimento e também de aplicação prática na nossa vida, a gente tem que, de alguma forma, evitar cometer erros que são comuns das pessoas que não sabem. Qual é a graça de saber? Se tu vai cometer os mesmos erros daquelas pessoas que não sabem. Não tem graça nenhuma. Então, se eu sei, eu tenho que conseguir identificar e, no meu falar, corrigir a forma correta de dizer, de me referir. Exemplo, esse é o de abuso de autoridade. Qualquer publicação que tu abre hoje na internet, tem um monte de gente especialista de porra nenhuma, né? Hoje em dia todo mundo é especialista, né? O cara joga lá no chat GPT, eu sou especialista em segurança pública. Pinta o cabelo de laranja, bota um óculos e vai pro jornal falar o que o polícia tem que fazer na favela com um fuzil na mão. Certo? Então, hoje em dia é muito fácil. Aí os caras pegam e escrevem um monte de merda. Eu fico só na minha, que eu não sou de tá. Acho meio ridículo isso aí, né? É igual o cara que fica corrigindo os outros que falam errado. Eu não acho bacana, né? Então deixa o cara, todo mundo tem o direito de ser burro, sim ou não? Não deixa o cara falar a merda dele pra lá. Mas eu tô aqui na minha cabeça, pô, esse bicho tá falando coisa errada.
Isso aqui não é abuso de autoridade. Isso aqui é isso. Aí eu já pego uma fofoca dessa da internet e já utilizo para fixar um conhecimento na minha cabeça. E tudo a gente vai aproveitando. Tudo se aproveita. O cara inteligente, ele tudo se aproveita. Certo? Que é o que eu indico que os senhores façam também na vida de vocês a partir de agora. Tá? E vai servir muito para o concurso dos senhores, não tenha dúvida nenhuma disso. Porque é estimulando esse tipo de raciocínio que vai te ajudar. Na hora de uma questão, tu conseguir entender o que o teu examinador está te colocando ali e conseguir se sair. Né? Um bom policial, ele é o quê, João? Já falei isso lá na tua turma, na SEAP? Um bom policial é o quê? Ele é desenrolado. Certo? Bom policial, ele é desenrolado. Concurseiro, a mesma coisa. Se tu for um concurseiro robótico, for aquele cara, menino do buchão, mano, pode até dar certo, mas vai demorar, mano. O cara tem que ser desenrolado, esperto. Pô, ele tem que ver, pô, o cara escreveu isso aqui, ele colocou essa palavra, mas por quê? O cara já marca, já olha a alternativa. É assim que tu tens que buscar o teu caminho para tua aprovação. A gente vai te ajudar com isso no esquenta da tua cabeça. Tá? Então já fica com essa diferença de abuso de poder e abuso de autoridade, certo? Tá, pergunta de prova. Paranhos, como é que eu vou constatar que o agente público está abusando do poder que lhe foi atribuído? Como? Como que eu vou olhar para a prática criminosa do Vinícius e dizer para ele, ei, Vinícius, tu tá abusando do poder aí, mano. Dá uma parada, dá uma segurada. Como? Como que eu vou identificar isso na prática? Através das finalidades. Eu tenho que chegar pro Vinícius e perguntar, ei, Vinícius, qual foi a tua finalidade? Para que tu praticou essa conduta? O que te movia a prática dessa conduta? E a depender da resposta dele, eu vou considerar isso como abuso de autoridade ou não. Então, todo crime de abuso de autoridade, independentemente da modalidade criminosa que seja, todo crime vai exigir o chamado especial fim de agir. Então, Paranhos, tu está me falando que não basta um juiz assinar um decreto de prisão contra alguém, tendo essa prisão totalmente ilegal, para ele responder por abuso de autoridade? É exatamente isso que eu estou te falando. Além dele assinar esse decreto de prisão ilegal, eu tenho que olhar para a finalidade dele e perceber se ela é uma dessas três que nós vamos anotar no quadro aqui agora. Se não, senhores, isso que ele praticou é qualquer outra coisa, menos abuso de autoridade. Certo? Só será abuso de autoridade se a finalidade desse juiz do nosso exemplo for para prejudicar alguém. Certo? Ou for para beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então só vai ser abuso de autoridade quando eu perceber que o juiz assinou aquele decreto de prisão porque ele tinha, por exemplo, a intenção de prejudicar o cara preso. Aí sim, opa, abuso de autoridade. Certo? E essas finalidades, elas são exigidas para todos os crimes. Todos os crimes de abuso de autoridade têm que ter pelo menos uma dessas três finalidades. Não precisa das três, tá? Pelo menos uma delas, para que eu possa dizer que eu estou diante de abuso. E é assim que eu vou constatar que o agente público está abusando do poder. É quando ele pratica a conduta ou para prejudicar alguém, ou para beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Certo? Até aqui, tudo tranquilo? Perfeito. Vamos avançando. Vedação aos crimes de hermenêutica. Antes de eu te explicar o que significa esse dispositivo, acompanhe a leitura na literalidade do texto aí, artigo 1º, parágrafo 2º. O que ele fala pra gente aí? Quando há uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, pergunto, isso é crime de abuso de autoridade? Não, não é crime de abuso. E para 99% das questões da tua prova, tanto guarda como SEAP, o teu trabalho vai ser decorar isso aqui. Certo?
Decora e leva essa informação aqui na tua cabeça para a tua prova, porque quando cai, na maioria das questões, cai a literalidade do texto. Certo? E até aqui zero mistério. O problema é que quando ele for querer aprofundar isso aqui com os senhores num exemplo. Tá? E aí, se for para um exemplo, isso aqui pode ficar um pouquinho difícil. Então vocês têm que entender a aplicação desse dispositivo. O que a lei quer me dizer quando ele fala que quando há uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, isso não configura crime de abuso de autoridade? Imagine o seguinte exemplo. Os senhores já estudaram processo aqui? Inquérito? Começou, primeira aula, né? Perfeito. O teu professor de inquérito, de processo penal, ele vai te ensinar. O inquérito é um procedimento investigativo que visa apurar infrações penais e autoria, certo? E depois que o inquérito ele é relatado, ele foi concluído pela autoridade policial, o que o delegado tem que fazer com esse inquérito? Já chegaram nessa parte? Não, então eu vou te dar essa cola para tua próxima aula lá. Não vai falar pro Anderson que foi o que te falei, tá? Ele vai pegar esse inquérito e vai enviar para o titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Ministério Público. Por quê, senhores? Para que o Ministério Público possa analisar esse inquérito e fazer um juízo de valor. Se há indício de autoria e prova de materialidade para que ele possa oferecer a denúncia ou não, certo? Nesse nosso exemplo aqui, o delegado de polícia relatou um inquérito de um crime de furto. Furto de um determinado objeto de um estabelecimento comercial. O delegado de polícia entendeu que era crime, lavrou o auto de prisão em flagrante, encaminhou para o Ministério Público. Quando isso bateu lá na mão do promotor, o promotor analisou isso aqui e disse: ei, rapaz, pior que isso é crime mesmo, João. A gente vai denunciar esse cara aqui por crime de furto qualificado. Beleza? Beleza. Aí o Ministério Público vai lá, formula a denúncia, anexa ao inquérito policial e encaminha isso aqui para quem, senhores? Para o juiz. Certo? Bateu lá na mão do juiz, o que ele vai fazer com isso aqui, senhores? Ele vai ter que novamente analisar. Analisar o quê? Se a fundamentação, e a estrutura da denúncia, bem como o seu próprio conteúdo, ele traz aí, senhores, a obrigatoriedade do juiz receber a denúncia ou não. Tá? E aí o juiz, analisando aquela denúncia, bem como o inquérito policial relatado, ele conclui que, na verdade, aquele objeto que foi subtraído tinha um valor ínfimo para o supermercado. Não ocasionou qualquer tipo de prejuízo para o patrimônio daquele dono. Logo, o juiz entendeu que, pela aplicação do princípio da insignificância, aquele fato ali era considerado atípico, ou seja, não era crime. Se não é crime, ele pode receber essa denúncia, senhores? Não, ele, por inépcia, ele rejeita a denúncia. E o processo não se inicia. E aí, a partir de agora, o que nós temos aqui, senhores? Uma divergência entre o juiz e o promotor de justiça. O juiz, pela sua análise dos fatos, entendeu que não era crime, aplicação do princípio da insignificância. Do outro lado, o promotor de justiça, pela análise dos fatos, entendeu que era crime. Aí o que a tua prova vai te perguntar? Ela vai te perguntar assim, olha, pratica crime o promotor de justiça que ofereceu a denúncia, dando início a uma persecução penal contra alguém, sendo que depois o juiz reconheceu que aquilo não era crime e inclusive rejeitou aquela denúncia? Sim ou não, senhores? Não. Por quê, senhores? O que está escrito na lei? Divergências não serão criminalizadas. Então, quando há uma mera divergência entre juiz, MP, delegado e juiz, qualquer outra autoridade que seja, e a conduta que constitui abuso de autoridade derivar dessa divergência, eu não posso criminalizar isso aqui. Certo? Até porque, se é uma mera divergência, eu não posso conseguir demonstrar intenção de prejudicar ninguém, de beneficiar ou por mero capricho de satisfação pessoal. Eu só posso subentender que toda essa problemática foi criada por conta de uma... O que isso aqui significa? Hermenêutica. O que essa palavra significa? Interpretação. Tudo isso derivou de uma interpretação, que um teve de uma forma, o outro teve de outra. É errado isso? É errado? Não, não é errado. Não posso criminalizar interpretações diferentes no direito. Certo? Então já grava essa informação, que isso aqui é muito importante para a tua prova em relação ao afastamento do crime de abuso de autoridade quando há
uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, segundo o artigo 1º, parágrafo 2º da nossa legislação. Tranquilos? Bora seguindo. Artigo 2. Sujeitos do crime. Qual foi a expressão que eu pedi para tu marcares aí ainda há pouco no artigo 2º? Compreendendo, mas não se limitando. Por que que tu marcou essa expressão aí, senhores? O que que tu acha que essa expressão ela me fala? Quando ele traz aí, compreendendo, mas não se limitando, 2 pontos, e traz uma lista embaixo, pergunto, essa lista, ela traz todas as pessoas que podem ser sujeitos ativos de crimes de abuso de autoridade? Não, ela está trazendo apenas exemplos. Então, tu vai puxar uma seta nessa expressão que eu pedi para tu marcares aí e vai escrever assim, olha, rol, R-O-L, rol, exemplificativo. Rol exemplificativo. Ou rol não taxativo, é a mesma coisa, tá? São expressões sinônimas. Rol exemplificativo ou rol não taxativo. Então, são somente estes da lista aí, senhores? Não. Mas a lista já traz um grande grupo de possíveis sujeitos ativos de crimes de abuso de autoridade. E a gente tem que decorar essa lista. Porque só essa lista, ela já é bastante cobrada em prova, inclusive. Se eu trouxe alguma questão para vocês em relação a ela, eu só confirmar que a gente vai já adiantar. Trouxe? Qual? A 3. Não é isso? Então faz a terceira questão para mim aí, por gentileza, enquanto eu anoto essa lista aqui no quadro. Já? Estão voando, né? E aí, fizemos? E aí, o primeiro item tá certo ou tá errado? E o segundo? Tá errado. Gabarito, letra? Letra A. Na terceira, né? Faz a sétima aí.
Fez? E aí, gabarito da sétima? C. Membro dos tribunais e conselhos de contas, não é isso? Perfeito. Então, só com essas duas questões aí, a gente consegue retirar de informação. Tu precisa decorar esse rol. Certo? Tu precisa saber quem são as pessoas que estão inscritas no artigo 2º como possíveis sujeitos ativos de crimes de abuso de autoridade. Aparentemente, mas não são todos. Mas a questão, ela quer saber o que está escrito na maioria delas, certo? Um exemplo muito básico é essa sétima questão que tu acabou de fazer aí, que ao meu ver tem 2 gabaritos corretos. Quais são os 2 gabaritos corretos? Letra B e letra C. Por que além da letra C, a letra B está correta também? Quem é que ele fala na letra B aí, senhores? Membros da Defensoria Pública dos Estados e da União. Que são o que, senhores? Servidores públicos. Certo? Logo, agentes públicos, logo, possíveis suscetíveis de crimes de abuso de autoridade. Então, por que o gabarito dessa questão é letra C e a questão não foi anulada? Volta lá no comando da questão. O que ele escreve lá, senhores? A lei prevê expressamente. Marca a palavra expressamente na questão lá. Se é expressamente, ele quer o que está escrito. Certo? É por isso que nessa questão o gabarito foi letra C e ela não foi anulada. Porque como ele coloca expressamente no corpo da questão, ele está perguntando especificamente o que o legislador tratou como possível suscetível de crime de abuso de autoridade. Apesar de eu saber que esse rol ele não é taxativo, mas, por vezes, a literalidade do texto ela é cobrada. Na maioria das questões aqui para o nosso nível de prova. Certo? Resumindo, decorem o rol. Tá? Decorem esse rol. Vamos lá. Ação penal. Vocês vão estudar isso aqui ainda em processo, tá? A gente vai adiantar algumas informações para os senhores aqui. Qual a espécie de ação penal que é utilizada no processo e julgamento dos crimes de abuso de autoridade? E ela é pública por quê, senhores? Porque o titular da ação é um órgão oficial do Estado. Certo? E quem é o órgão oficial que detém a titularidade das ações penais públicas? O Ministério Público, segundo o artigo 129, inciso 1º da Constituição. Titularidade privativa do MP, as ações penais de natureza pública. Certo? E na lei de abuso de autoridade, ela é incondicionada, por quê? Porque o Ministério Público, para agir, ele não precisa de provocação. Ele pode agir de ofício. Certo? Vocês vão estudar isso aqui em processo, tá? Mas só te dar uma dica do que tu vais estudar nessa aula em específico. Nós temos 2 princípios aí. O teu professor de processo vai te cobrar na tua aula de ação penal. Que princípios são estes? O pessoal que está vindo do minicurso aí sabe quais são. Qual é o princípio que me fala que é o órgão oficial do Estado que vai promover a ação penal pública? Princípio da oficialidade. Certo? Qual é o princípio que me fala que esse órgão pode agir de ofício? Princípio da oficiosidade. Tá? Então aqui nós temos 2 princípios que se manifestam na ação penal pública incondicionada e que vão ser utilizados para todos os crimes de abuso de autoridade. Resumindo, quando você, guarda municipal ou policial penal, pratica um crime de abuso de autoridade, o delegado de polícia pode instaurar um inquérito para apurar a tua conduta de ofício. E o Ministério Público pode ajuizar o processo contra você também de ofício. Certo? Tem exceção? Tem ou não tem? Tem. Qual é a exceção?
Leia comigo aí para mim, por gentileza, o parágrafo 1º do artigo 3º. Tá aí no teu material. Acompanhe a leitura aí comigo, por gentileza. É cabível a ação penal privada quando a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, em caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, todo crime de ação penal pública é excetuada por essa modalidade de ação que tem um cunho constitucional, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Resumindo, para ficar bem fácil os senhores entenderem, o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia. Qual é o prazo? Foi quase, né? Viu que a turma ficou meio dividida, né? Ainda estão errando isso aí. Né? Mas beleza, tá? Vou te perdoar hoje, certo? Mas não erre mais isso. Prazo de oferecimento da denúncia é uma coisa. Prazo que a vítima tem para oferecer a queixa-crime é outra. Não confunda esses prazos. Qual é o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia? 5 dias se o investigado estiver preso, 15 dias se ele estiver solto. Se ele perde esse prazo, a Constituição dá o direito da vítima também ingressar com a ação. Era para ser uma ação pública, porém, ela passa a ser privada subsidiária da pública por conta da omissão do Ministério Público. Porque ele não fez o que ele deveria fazer no tempo legal. Certo? E aí, para a vítima não ficar lá chupando o dedo, esperando o criminoso responsabilizado, a Constituição fala, não, te acalma. O Ministério Público não fez, então tu mesmo pode fazer. Através de um advogado, tu vai lá, formula uma queixa-crime e ajuiza ela perante o juiz para instaurar o processo e você vê o criminoso sendo responsabilizado. Certo? E o Ministério Público fica atuando nessa ação como fiscal da lei. Tá? Aí agora sim, qual é o prazo que a vítima tem para ajuizar a queixa-crime? Parágrafo 2º aí do artigo 3º, qual é o prazo? 6 meses. 6 meses a contar a partir de quando? Do dia que eu verificar que o Ministério Público perdeu o prazo. Ele perdeu o prazo dele venceu hoje. Desse dia em diante eu começo a contar os 6 meses. Certo? E aí se a vítima perdeu o prazo? Vocês ainda estão com essa arrumação de volta para o Ministério Público? E aí? O que é esse negócio de volta? Eu não entendo isso. Por que volta? E aí? Como eu não sou professor de processo de vocês, eu não vou brigar com vocês por causa disso. Tá? Mas o pessoal do minicurso aí sabe qual é a forma correta de falar, sim ou não? Tem que saber. Não, não posso. Aí, como eu não sou professor de processo aqui, senhores, aí vocês vão me perdoar. Aqui a gente faz algumas alusões, né? Obviamente. Mas tem um professor na matéria. Então, por questões éticas, eu não vou começar a dar pitaco em processo aqui na turma dos senhores. Eu deixo para fazer lá na Civil, na PRF, que é lá que eu sou professor da matéria. Como aqui tem um outro professor, eu não vou tirar a autoridade do professor. Então, ele vai direcionar vocês da melhor forma. Tá? Mas, algumas coisas a gente vai falar aqui no decorrer da nossa aula, até porque a nossa matéria é legislação penal e processual especial. Então, a gente fala de penal, a gente fala de processo, a gente só não vai aprofundar demais. Tá? Bora lá. Hã? O nome do quê? Peraí. Depois. No intervalo, no recreio. Bora, calma, porra. Precócia. Diga. Nesse caso, esse até aí, ele estando ou não gera prejuízo para a questão. Não. Mas ele pode, durante todos esses 6 meses, ele pode ajuizar a queixa. Senhores, não volta para o MP, porque o Ministério Público nunca perdeu a titularidade. É uma titularidade concorrente. Era do Ministério Público, só que como ele perdeu o prazo, a Constituição chama a vítima para junto. Mas o Ministério Público não sai, ele não perde a titularidade, porque ele continua tendo a atribuição de oferecer a denúncia a qualquer tempo até a extinção da punibilidade do crime.
Então não tem esse negócio de, volta para o MP, aí passa para não sei quem, aí volta de novo, aí não tem isso, tá? A diferença é que nesse caso nós temos calma, eu estou explicando, nós temos uma competência concorrente. Competência concorrente. Tá? Gravou aí? Perfeito. Eu já te expliquei isso. Bora lá. Efeitos da condenação. Senhores, uma condenação criminal transitada em julgado, ela pode te criar vários problemas para a tua vida. O principal deles qual é? Não, o principal deles. O principal deles é que tu vai pra cadeia, mano. Se tu for condenado de forma transitada em julgado por um crime, não sempre, mas na maioria das vezes, o cara vai preso. Ele vai pra cadeia, certo? Além de ter reflexo na tua reincidência, vai fichar os teus antecedentes, tu vai ter antecedentes criminais a partir de agora, tu vai ter uma série de prejuízos na tua vida por ter sido condenado de forma transitada em julgado, certo? Só que todos esses efeitos que nós conversamos até aqui são efeitos penais, têm implicações penais, certo? Só que os efeitos penais, eles não são os únicos de uma condenação criminal transitada em julgado, certo? Nós temos outros efeitos que também podem ser aplicados ao Vinícius, guarda municipal, que praticou o crime de abuso de autoridade, certo? Só que esses efeitos, eles não são mais penais. Eles são efeitos classificados como de natureza extrapenal. Extrapenal por quê? Porque eles vão interferir em esferas diferentes da penal. Como, por exemplo, a esfera civil, ou seja, vai doer no bolso, e também na esfera administrativa, ou seja, vai implicar na sua função pública. Certo? E quais são esses efeitos extrapenais que o artigo 4º ele cita pra gente aí, senhores? Vamos lá. Nós temos, primeiro deles, tornar certa a obrigação de indenizar o dano. E se tu fosse condenado a pagar uma indenização, qual era a primeira coisa que tu ia querer saber? O valor, quanto? O que a legislação fala pra gente aí? É efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento da vítima, fixar na sentença o valor mínimo para os danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Então, o primeiro efeito da condenação é a indenização do dano. Ponto. Quais são os dois próximos? Perda do cargo, emprego, função, mandato eletivo e a inabilitação para o exercício de cargo, emprego, função, mandato eletivo. Resumindo, tu vai para a rua e tu vai ficar proibido de exercer qualquer outra função pública por um determinado período. Que período é esse, João? 1 a 5 anos. Certo? Só que o Pantoja, primário, guarda municipal, que foi condenado por crime de abuso de autoridade, ele pode perder o cargo e sofrer inabilitação? E aí, pode ou não pode? Não pode, senhores. Por quê? Diferentemente da indenização, a perda do cargo e a inabilitação, elas possuem uma condicionante. Eu só posso ocasionar a perda do cargo e a proibição de exercer função pública na lei de abuso de autoridade se o cara for reincidente. E essa reincidência é qualquer uma, senhores? Não, é reincidência específica. Resumindo,
Ele precisa ter sido condenado por um crime de abuso de autoridade, certo? Essa condenação tem que ter transitado em julgado. E num período inferior a 5 anos, ele tem que ter praticado um outro crime de abuso de autoridade. E aí, a partir desse momento, ele vai ser o quê, senhores? Um reincidente. Como são crimes de mesma natureza, a reincidência dele vai ser específica e a partir desse momento ele já pode sofrer a perda do cargo e inabilitação. Certo? Então, perda do cargo e inabilitação, diferentemente da indenização, somente é aplicável ao reincidente específico. Então, Pantoja primário não pode perder o cargo. Ele só poderia se ele fosse reincidente. Pega esse bizu para tua prova também. Ainda tem mais um detalhe. Dentre os 3 efeitos, quais deles são automáticos e quais deles o juiz, para a aplicação do efeito, ele deve motivar o porquê que ele está aplicando aquele efeito? Talvez a principal informação dessa nossa aula de hoje seja esta, tá? Que é um dos tópicos mais cobrados em prova de concurso público aqui, é sobre a automaticidade desses efeitos. Quais são automáticos, quais não são. Tá? Então já grava isso aí para a tua prova. O único efeito automático da lei de abuso de autoridade é a indenização do dano. Perda do cargo e inabilitação não são automáticos. Ou seja, aqui o juiz não precisa motivar a aplicação do efeito da sentença. Condenou, transitou em julgado, já tem o valor na sentença, ele vai ser obrigado a pagar. Certo? Aqui, o juiz na sentença precisa dizer: aplico a perda do cargo ao Pantoja por essas e essas e essas e essas e essas razões. Aí ele vai motivar a aplicação do efeito na sentença. Certo? Então grava essa informação de quando é automático, quando não é. Tá? E incidência. Para a gente não perder questões dessa natureza aí na tua prova. Tá? Seguindo. Pena restritiva de direitos. Te falei ainda agora, se tu for condenado pela prática de abuso de autoridade, o principal efeito da tua condenação é tu ir para onde? Para cadeia. Falamos sobre isso agora, sim ou não? Só que existe a possibilidade de você não ir. Certo? Existe a possibilidade de eu pegar essa tua pena privativa de liberdade e substituir por uma medida menos gravosa. Certo? Que são as chamadas penas restritivas de direitos. Resumindo, tu não vai preso. Certo? Cumprir medidas bem menos graves do que a prisão, fim do cumprimento, está extinta a tua pena. Tu cumpriste ela na sua totalidade. Certo? Então é bem melhor isso aqui, sim ou não, senhores? É um benefício que nós temos na lei de abuso de autoridade, inclusive. E tu não precisa saber quando ele vai ser aplicado, porque a lei de abuso não fala. Quem fala é o Código Penal, certo? Tu só precisa saber que é possível essa substituição, tá? E que eu posso substituir a cadeia que o cara iria puxar por uma prestação de serviços à comunidade ou eu posso suspender o exercício do cargo do agente. O que seria suspender o exercício do cargo? Ei, João, tu foste condenado, né? Vai lá pra tua casa, fica um tempo lá pensando no que tu fez, depois tu volta para continuar aí cumprindo a tua função. O cara vai pegar um castigo, um gancho, certo? Ele vai ficar com a função pública dele suspensa, vai ficar lá na casa dele, pensando no que ele fez. Depois ele retorna, fim do tempo respectivo aqui para essa suspensão, que segundo a literalidade do texto, pode perdurar por quanto tempo? 1 a 6 meses. Pô, Paranhos, então tá lindo, né? Eu vou ser condenado por crime de abuso de autoridade e vou pegar uma licença-prêmio, olha aí. 6 meses na minha casa, só coçando e recebendo. Recebendo, Vinícius? O que ele vai receber, Vinícius? O tempo que tu ficar suspenso, tu não recebe. É sem remuneração. Certo? Se o cara ficar 6 meses suspenso, é 6 meses sem receber.
Tranquilos? Aí isso aqui sim, meu amigo. Essa parte nem tanto, mas essa aqui vai te trazer uma reflexão profunda sobre a tua vida. Vai ou não vai? Vai, com certeza. Hã? Não, ele vai fazer outras coisas, né? Também o cara não pode ficar liso, né? Ainda mais porque tem gente que já vai entrar na instituição com pensão, com empréstimo, entre outros. Não tem como o cara estar com o contra-cheque dele branco, senão ele vai preso, sim ou não? Vamos lá, senhores. Artigo 6º, que é o que nós vamos conversar agora, e iniciar a temática sanções cíveis e administrativas. Bora ler o artigo 6º aí para a gente contextualizar o que a gente vai conversar agora, antes da gente fazer essas questões. O que está escrito no artigo 6º aí? As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. O que tu acha que esse dispositivo está falando para a gente aí? A gente pode complementar com um parágrafo único para ficar um pouco mais claro. O que está escrito aí? As notícias de crimes que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. E agora, clareou? E aí? Então, o que esse dispositivo ele quer dizer para a gente? Paranhos, é isso mesmo que eu estou pensando? É isso mesmo que tu está pensando. Se tu praticar um crime de abuso de autoridade, o processo criminal, ele é um dos teus problemas. Porque tu pode responder, além destes, a mais dois. Quando o parágrafo único do artigo 6º fala que quando tu for apresentado numa delegacia, o delegado de polícia deve comunicar à tua instituição que tu foste preso por abuso de autoridade, para que a tua instituição apure a tua conduta, significa que lá na Guarda Municipal ou na SEAP, além do processo criminal que tu vai responder, tu também vai responder a um processo administrativo disciplinar. O famoso PAD, sim ou não? Perfeito. E ainda tem mais uma situação. A vítima, ela pode, através do advogado dela, ajuizar uma ação para te cobrar danos morais e materiais por conta da tua conduta que tu praticou contra ela. E aí, quando tu piscar, tu tá respondendo a 3 processos por conta do crime de abuso de autoridade que tu praticou. Certo? Para não estar sem bronca, eu vou pagar um advogado e ele vai me acompanhar nos 3. É assim que funciona? Não é assim, mano. Ele pode dar uma quebrada no valor, mas para cada processo ele vai te cobrar. Aí o polícia vai dar uma suada esse período aí que a gente vai pagando advogado respondendo bronca na instituição. Só que na polícia, quando eu falo polícia, senhores, eu tô abarcando todo mundo, tá? Guarda também é polícia, faz trabalho de policiamento ostensivo é polícia também, tá? Isso aqui na polícia é mais normal que a posição de cagar. É o policial tá respondendo bronca. Certo? Às vezes é uma bronca tranquila, bati a viatura ali no carro do João. Às vezes é uma bronca um pouco mais pesada. Porra, eu disparei no vagabundo, matei a senhora que tava lá atrás dele. Puta merda. E assim o polícia segue a vida dele. Um pé no CRCAM, um pé no Maxi Domini. Todos os dias, o dia todo, até o infinito, até o final da carreira dele. Já tinham avisado isso pra vocês? Maxi Domini se o cara estiver guardando dinheiro, viu? Plano funerário e outro. Se não, desconfia. O cemitério público lá é Coraci, né? E aí, senhores, você vai estar respondendo a 3 processos pela prática do crime de abuso de autoridade, certo? Aí agora o grande questionamento que eu acho que tá todo mundo pensando nisso aí agora. Tá, Paranhos, eu posso responder a 3 processos, isso aí eu suporto. Mas eu posso ser condenado nos 3? Pode ou não pode? Pode, pô. Tu tanto pode ser condenado nos 3 como pode ser absolvido nos 3.
Até aqui, zero novidade. Mas e se te perguntarem na tua prova assim, tu pode ser condenado em um e absolvido no outro? A resposta é sim ou não, senhores? Por que sim? Porque os processos, em regra, eles são independentes. Só que essa independência, ela é uma regra. E como toda boa regra, nós temos exceções. Se a regra é a independência das esferas, a exceção é quando uma decisão tomada num determinado processo vai vincular a decisão dos demais. Quando uma decisão tomada num determinado processo deverá ser obrigatoriamente tomada nos demais. Já vou logo te adiantando. Só tem uma esfera que tem a capacidade de vincular a decisão das outras. Que é essa aqui, olha. A esfera criminal. É daqui que vai sair uma decisão do juiz que pode vincular a decisão do presidente do PAD e do juiz da esfera civil. Quando é que isso aqui pode acontecer? Porque não é sempre, não é em qualquer decisão. Tem duas decisões em especial que isso aqui pode acontecer e na lei de abuso de autoridade somente nessas duas. Quando? Quando o policial for absolvido por ter praticado a conduta amparado por uma excludente de ilicitude. Bora pegar o exemplo da guarda municipal. Bora pegar aqui essa nossa guarnição. Eu não sei se na guarda eles andam de 3, de 4, de 2, não sei. Mas bora pegar os três aqui, tá? O Pantoja, a Júlia e o Vinícius. Quase que a tampa voa, hein, Vinícius? Essa tua camisa vermelha aí. Falta só botar um 13 nela. Não tá bacana essa camisa. Bora lá. Então, nossa guarnição aqui da guarda, senhores. Pantoja, Júlia e Vinícius. Eles estão num patrulhamento ali numa determinada via. Bora pegar uma praça ali no Ver o Peso. Muito comum de acontecer isso aí, né? E aí, imaginem que eles estão passando ali numa determinada viela. E eles têm aí, senhores, uma informação de que há uma venda de drogas acontecendo ali nas proximidades. Eles já sabem mais ou menos ali quem são as pessoas que normalmente costumam vender drogas ali, né? Normalmente sempre são as mesmas pessoas, né? Muda de tempos em tempos, mas a gente consegue identificar normalmente quem são. E aí eles já sabem, pô, bora ali na rua tal, que eu acho que eu já sei onde é que está acontecendo isso. Quando eles entram na rua, tem um cara que está sentado na calçada, dando algo na mão de uma pessoa, e essa pessoa entregando algo na mão dele. Tá? Que me parece ser uma troca. No local onde estão dizendo que estavam vendendo droga, muito provavelmente aquele seria o cara que estaria traficando. Quando vocês chegam próximo com a viatura para desembarcar e realizar a abordagem, ele vê a viatura aí, corre para dentro da casa. Certo? Nessa que ele corre para dentro da casa, vocês três desembarcam da viatura, entram dentro da casa do cara. Antes de vocês entrarem, a mãe dele na porta fecha a porta para vocês não entrarem. A Júlia mete o pé na porta e estoura a porta da casa da mulher e vocês prendem o cara em flagrante lá dentro. Volta ele na viatura, leva para a delegacia e olha, tá tudo lindo, não tá, Vinícius? Vai até bater uma foto lá, meu primeiro flagrante. Bora, preso, ri aí. Na próxima aula eu vou te dizer que não pode fazer isso. Certo? Só que quando esse preso chega lá na audiência de custódia, a primeira coisa que ele vai dizer para o juiz é o quê? Primeiro, a polícia me bateu. Segundo, a policial estourou a porta da casa da minha mãe. E terceiro, não tinha droga nenhuma. Eles invadiram a casa da minha mãe atrás de mim. Certo? Eles colocaram essa droga em mim aí, isso aí tá forjado. E aí o juiz, ele acredita no que o cara tá falando. E aí, de repente, o Ministério Público fala assim, oficia a instituição para instaurar um procedimento para apurar aqui. E requisita a instauração de inquérito lá na delegacia de polícia do comércio para que a Polícia Civil apure a conduta desses policiais. E aí, de repente, vocês estão respondendo a vários processos, como, por exemplo, violação de domicílio, certo? Crime de dano, tá? E o crime de agressão que vocês praticaram contra o cara lá dentro da casa dele. Tranquilos? Durante esse processo, se constata, lembrando que vocês estão respondendo a 3, tá? O criminal, administrativo e o civil, certo? Durante esses processos,
constata que a tua entrada, a entrada da guarnição na casa daquela mulher, foi amparada pelo flagrante delito. Havia uma situação flagrancial. De fato, se descobriu que a droga estava com aquela pessoa e ele estava comercializando. E ele entrou para dentro da casa para tentar fugir dos policiais. O que hoje o STJ me fala que autoriza a entrada dos policiais atrás do cara lá dentro. Então, se vocês estavam em estrito cumprimento do dever legal, ele vai apagar o nosso crime de violação de domicílio. Certo? Essa sentença que vai te absolver por essa violação de domicílio na esfera criminal, segundo o artigo 8º, ela vai fazer coisa julgada para as demais esferas. Acompanhe a leitura aí do artigo 8º, senhores. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado amparado por estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Certo? Então, se você vai ser absolvido no processo criminal por ter praticado a conduta, sido amparado por uma excludente de licitude, tu vai ter que ser obrigatoriamente absolvido no processo administrativo e no civil pelas mesmas razões. Certo? Ou seja, os 3 processos vão deixar de existir e vai ficar tudo sem bronca. Certo? Bora pro próximo. A gente já está com o nosso horário aí meio avançado. A outra hipótese, que uma decisão do juiz da esfera criminal vai vincular a decisão dos demais, é quando há aí, senhores, o encerramento de uma discussão a respeito de autoria e materialidade. Acompanhe a leitura do artigo 7º aí. As sanções de natureza civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência da autoria ou da materialidade quando estas questões já tiverem sido resolvidas pelo juiz da esfera criminal. Então, quando o juiz da esfera criminal bate o martelo a respeito de autoria e materialidade, o presidente do PAD e o juiz da esfera civil não podem tomar uma decisão diferente. Eles têm que tomar a mesma decisão do juiz da esfera criminal. Quando esse preso chegou lá na audiência de custódia e falou para os juízes, a guarda municipal me bateu, ele falou a guarda. Ele não especificou qual foi o guarda que agrediu. Nós temos 3, certo? Para que a gente possa apurar esse crime de violência que aconteceu contra ele, nós vamos ver e analisar a culpabilidade de todos. Eu tenho que saber quem foi que fez. Então nós temos aqui, senhores, um processo que já nasce com uma dúvida a respeito da autoria. Eu sei que bateram, tem um laudo aqui, um exame de corpo de delito que me demonstra as agressões. Só que eu não sei quem bateu, então eu preciso investigar. Então é um processo que já nasce com uma dúvida a respeito disso aqui. Pode ser tanto autoria como materialidade, como a própria existência do crime, mas só para vocês entenderem um exemplo, tá? Quando o juiz da esfera criminal, ele bate o martelo resolvendo essa dúvida, ou dizendo que dos 3 foi o Vinícius, ou dizendo que dos 3 eu não consegui consignar quem foi que agrediu, mas resolvendo a discussão, o presidente do PAD, por exemplo, não pode tomar uma decisão diferente. Ou seja, se o juiz da esfera criminal falou que foi o Vinícius, o presidente do PAD não pode dizer que foi o Pantoja. Eles têm que seguir a mesma decisão do juiz da esfera criminal. Então são essas as 2 hipóteses em que uma decisão do juiz criminal vai vincular a decisão dos demais. Mas isso aqui é a regra? Não, isso aqui é a exceção. A regra é que os processos sejam, cada um tem o seu trâmite diferente, tem o seu caminho diferente. Certo? Não há essa vinculação em regra, só vai acontecer nessas 2 situações. Tranquilos? E aí, senhores, do que nós conversamos, dúvidas? Ficou claro? Senhores, sintam-se livres para perguntar, principalmente o pessoal que está começando agora. E nesse início, é tudo meio mato. O cara não consegue enxergar muito bem na frente dele. A gente sabe que isso é normal, tá? Ah, parando, a minha dúvida é muito idiota, eu não vou perguntar. Não comece com isso, tá? Então, desde logo, já deixa essa vergonha de lado e pergunte, questione. Não leve dúvida para casa, porque uma dúvida ela pode te prejudicar e muito na tua prova. É uma única dúvida que pode te roubar uma questão. Então, tudo de dúvida que vocês tiverem, tirem. Por mais besta que a dúvida possa parecer. Não existe nenhuma pergunta idiota, senhores. Tá? Não existe nenhuma pergunta idiota. Tudo que é dúvida, desde que a dúvida seja, obviamente, genuína, eu vou parar a aula aqui, certo? E a gente vai tirar a dúvida dos senhores. Tá? E eu te garanto que ninguém nessa sala vai rir da tua dúvida. Nem o pessoal que não me conhece e principalmente o pessoal que já me conhece. Ninguém vai ter
essa coragem de rir dos senhores aqui. Então fiquem à vontade para tirar a dúvida que os senhores quiserem. Paranhos, eu sou fechado, eu não consigo falar em público. Terminou a aula, a gente fica por aí pelos corredores, zanzando, ou então lá na sala dos professores, cheguem com a gente lá e Paranhos, vem cá, me explica isso aqui que eu não entendi. A gente explica de novo. Tá? Que a gente está aqui exatamente para isso. Para tirar todas as dúvidas dos senhores da melhor forma possível. Certo? Quando eu falo todas, obviamente, o que for pertinente à minha matéria. Tranquilo, senhores? Pega o grau de vocês aí, façam as 8 questões restantes para a gente corrigir e finalizar a nossa aula. Fico na guarda de vocês.
Primeira questão. Letra D. E aí? Eu já trouxe essa questão aqui algumas vezes com os senhores, certo? Essa questão aí, senhores, presta atenção, de oficial da PM Bahia 2025, ela veio com um erro, certo? Que erro foi esse? Nós temos 2 gabaritos corretos nessa questão. Se tu prestar bem atenção, tanto a letra D como a letra E estão perfeitamente corretos segundo a literalidade do texto. Tá? Tanto a letra D, que é o artigo 7º, como a letra E, que é o artigo 3º, parágrafo 1º, literalidade do texto. A banca, por razões que eu não sei te explicar, ela disse que o gabarito era a letra E. Gabarito do professor, a questão tinha que ser anulada. Tanto letra D como letra E estão corretos. Infelizmente, está se tornando cada vez mais comum esse tipo de questão em prova de concurso público. O examinador faz o que ele quer, ou então ele erra. Tá? Isso aqui eu, de fato, acho que ele errou, certo? Não foi proposital. E quando você vai recorrer de uma questão dessa aqui, eles simplesmente não anulam. Eles inventam uma justificativa do chat GPT, colocam lá, é sério. Eles colocam lá uma justificativa do chat GPT e simplesmente não anulam a questão. E fica desse jeito aqui. E só quem se prejudica são quem, senhores? Somos nós que fazemos a prova. Certo? Então, infelizmente, isso aqui não foi a primeira e nem vai ser a última vez. E adivinha onde isso aqui é muito mais comum de acontecer? Nas provas para o nosso nível aqui, olha. Onde normalmente nós temos bancas que não têm tanta expertise em fazer questões de direito, por exemplo, e acabam cometendo gafes como essa aqui. A gente acaba meio que ficando refém da banca, meio que na mão da banca em relação a isso, a esse tipo de questão. Então trago para vocês aí, para já lhes informar que quem faz a tua prova é um ser humano igual eu, igual você. É um cara que está também fadado a errar, certo? E por vezes esse erro não prejudica em nada ele, mas acaba prejudicando a gente. Por exemplo, o cara que fez essa questão aqui, ele ia ler a letra D, ele ia dizer a letra D está correta, ele não ia ler a letra E. Ele ia marcar a letra D e ia para a próxima. E ele ia perder a questão porque o cara considerou a letra E, sei lá da onde que ele considerou somente a letra E correta. Mas enfim, já fica aí, tá? Esse bizu para vocês. Cuidado com prova de concurso público. Bizu, leiam todas as alternativas, certo? Leiam todas as alternativas, para tu ir com mais segurança para o gabarito correto, tá? 2. Em relação à perda do cargo, o que vocês marcaram como gabarito correto aí? A perda do cargo é condicionada à ocorrência de reincidência em crimes de abuso de autoridade e não é um efeito automático, devendo ser declarado motivadamente na sentença. Perfeito. Segunda questão, gabarito letra D. 4. As condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, certo ou errado? Para beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa, certo ou errado? Por mero capricho ou satisfação pessoal, certo ou errado? Mas e na divergência da interpretação da lei, tem crime de abuso? Não tem crime. Então, item 1, 2, 3 e 4 corretos, item 5 errado, gabarito na quarta questão, letra D. Lembrando que no comando da questão ele perguntou quando constitui crime, certo? E no item 5 não constitui crime, tá? Então, sempre atentos ao comando da questão, certo? Tu só vai conseguir marcar a resposta se tu tiver conseguido entender a pergunta. Parece bem básico isso aí, sim ou não? Mas o óbvio, ele também precisa ser dito, tá? Exemplo, a quinta questão. Se o cara fosse seco nos itens, só ler os itens, ele ia marcar o gabarito letra E como correto. Porque todos os itens 1, 2 e 3 estão literalidades do texto. Qual é o problema? Nem todos estão corretos, segundo o que o comando da questão está perguntando. Se tu voltar lá no comando da questão, o que ele pede lá? Os efeitos que não são automáticos. Então, tu já não pode mais marcar esse aqui como correto. Então, gabarito, perda do cargo e indenização. Letra D na quinta questão. Sempre atentos ao comando da questão. Sempre atentos ao comando. Às vezes, é uma informação como essa. Às vezes, ao invés da correta, ele pede a errada e assim sucessivamente. Tá?
É muito penoso o cara que perde uma questão dessa aí por desatenção. O cara que perde porque ele não sabe, foda-se. Não sabia mesmo, Brasil. O cara perde a questão e nem sente. O escroto é o cara perder uma questão que ele sabia, mas perdeu por desatenção. Isso aí é foda, mano. E pior ainda é quando a questão te tira do concurso. Como foi o aluno nosso do CFO, que ficou por fora do CFO da Polícia Militar, dá uma papo por uma única questão. Num vacilo que ele cometeu. A nota de corte foi 54, ele ficou com 53, ficou fora do concurso. Tu já pensou? Não é um concurso que vai pagar 5, 6, 7 mil reais pra ele, não. Vai pagar 12, vai se aposentar com 30. E ele não vai mais entrar no concurso. Por causa de quê? Desatenção. E às vezes é por ansiedade, às vezes é por desleixo, enfim. Certo é que vocês têm que corrigir isso aí, de alguma forma. Tá? Tentar não ir muito ansiosos para a prova. Sexta. O único gabarito correto, letra A. A indenização do dano. Sétima já fizemos. Oitava. Na oitava ele pede o gabarito correto. O que está certo aí, senhores? Letra B. Ação penal privada subsidiária da pública. Na oitava, alguém marcou alguma outra diferente que queira comentar ou ficou em dúvida em outra alternativa? Não? Como a gente já avançou no horário, a gente vai só no gabarito, tá, senhores? Nona questão, ele pede o gabarito incorreto. O que está errado aí? Aquela que fala que a perda do cargo é automática. Não é automático. E a 10ª questão, militares não estão sujeitos à lei de abuso de autoridade. Estão ou não estão, senhores? A condenação por crime de abuso de autoridade implica automaticamente a perda do cargo, certo ou errado? Acabamos de ver isso na questão anterior. E o único item que está correto, decretar condução coercitiva de investigado sem sua prévia intimação de comparecimento a juízo, constitui crime de abuso de autoridade. Puxa uma seta nota aí. Artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade. Paranhos, quando é que a gente vai ver os crimes? Na próxima aula. Tá? Então finalizamos a parte geral da Lei de Abuso de Autoridade. Próxima aula, a parte especial, vamos conversar só sobre os crimes. Beleza? Do que foi conversado na nossa aula de hoje. Dúvidas? Não? Todos em paz? Perfeito, senhores. Forte abraço e até a próxima.